Fala rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos para mais um vídeo cheio de informações importantíssimas para você, torcedor vascaíno. Iremos falar sobre a demissão do técnico Zé Ricardo, porque hoje de fato é eminente a sua saída do cargo de treinador. Após o empate ontem contra o Vila Nova, os bastidores de São Januário se animaram. Algumas pessoas da parte interna do clube, diretoria, departamento de futebol, são favoráveis à sua saída. A gente vai falar sobre isso, ainda mais após essa confusão que teve com o Nenê, uma rixa grande entre os dois, né? Inclusive após a partida não houve contato entre o treinador e acredito que um dos melhores atletas desse atual elenco vascaíno, os dois saíram sem se olhar de São Januário, então de fato o clima é quente na colina. A gente vai trazer todas as informações nesse vídeo, falar sobre essa saída do Zé Ricardo, falar sobre esse atrito, né, no caso, entre as duas partes, treinador e jogador, e muitas outras informações nesse dia agitadíssimo dentro do Vasco. Então é claro, se você está chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Este é o canal do Gigante, o canal do torcedor vascaíno. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, porque a sua inscrição é importantíssima. Estamos querendo aí chegar aos 64 mil inscritos, faltam menos de 400 para a gente chegar a esse número, então nos ajude, por favor. Deixe também o seu like, vamos tentar aí chegar na meta dos 1000 likes para fazer com que esse vídeo chegue a cada vez mais torcedores vascaínos. Aqui embaixo também deixe o seu comentário, se você é a favor ou contra a saída do técnico Zé Ricardo, e a gente faz questão de responder a cada um de vocês. Tranquilo, rapaziada? Mas vamos lá, né? Sem muita enrolação, falar logo de Vasco, porque realmente o clima é quente em São Januário, né? No caso, na colina histórica. Ontem, após mais um resultado ruim, dessa vez contra o Vila Nova, o clima esquentou nos bastidores de São Januário. Querendo ou não, o Vasco não fez um bom campeonato carioca, teve partidas muito ruins, inclusive com algumas equipes pequenas, inferiores. Eu acompanhei, aliás, a partida contra a Portuguesa em São Januário, a partida contra o Bangu, e nessas duas partidas o Vasco foi completamente envolvido pelo seu adversário, algo que jamais poderia ter acontecido. Mesmo que o Vasco hoje tenha um elenco limitado, tenha uma folha salarial muito pequena comparada aos grandes do futebol brasileiro, ainda tem um elenco melhor, superior ao que o do Bangu, ao que o da Portuguesa, inclusive ao que o do Vila Nova ontem. Mas há hoje uma grande diferença entre o Vasco e os seus adversários: esquema tático, qualidade técnica. Hoje o time do Vasco, o elenco do Vasco não tem isso, não tem um time organizado, muito pelo contrário, um time muito bagunçado, um time desorganizado, um time sem uma estruturação técnica, e tudo isso, querendo ou não, tem nome e sobrenome: Zé Ricardo, o atual treinador do Vasco. E após ontem, ficou eminente realmente uma possível saída do treinador, ganhou força aí nos bastidores do Vasco essa demissão do técnico Cruz Maltino. Há duas correntes dentro de São Januário. Uma corrente que é positiva a sua saída, essa corrente é liderada inclusive pelo atual presidente Jorge Salgado, que em sua campanha eleitoral ele foi um dos que falou que não iria ser favorável a uma troca de treinador, então ele realmente gosta do Zé Ricardo e quer permanecer com ele no comando técnico do Vasco. Porém, há uma outra corrente dentro do clube que é a favor da demissão do Zé Ricardo. Segundo essa outra corrente, não há mais jeito, inclusive está aparecendo aí para vocês numa reportagem feita pelo Bruno Marinho, que essa outra corrente acha que não encaixou. O time do Vasco não deu certo, não deu liga. Diz o seguinte: no entanto, até o momento, Zé Ricardo conta com a confiança de Jorge Salgado, que costuma dizer em rodas de conversas que não é adepto de trocas rápidas de treinador. Há umas próximas alegas que na maioria das vezes que isso acontece é quando a pressão chega a níveis irreparáveis. E no caso, a outra corrente diz o seguinte: há o consenso externo e também núcleos internos de que o trabalho ainda não deu liga, o time não tem uma cara. Nos 6 principais testes da temporada até aqui, não venceu. Ou seja, como eu expliquei e deixei claro para vocês, essas duas correntes, uma liderada pelo presidente Jorge Salgado, é a favor da permanência do Zé Ricardo, e a outra corrente é a favor de sua saída, porque de fato, como foi falado inclusive nessa reportagem que a gente mostrou para vocês, nos 6 principais testes o Vasco não passou. 4 contra os grandes do Rio no Clássico, 2 contra o Flamengo e no caso 1 contra o Fluminense e 1 contra o Botafogo. Pela Copa do Brasil, o Vasco foi eliminado pela Juazeirense e também hoje, aliás, ontem contra o Vila Nova, o Vasco empatou em São Januário, ou seja, nos jogos mais difíceis da temporada, o Zé Ricardo não teve um bom resultado. E tudo isso preocupa. Ainda estamos na primeira rodada da Série B, ainda há tempo de recuperar todo esse tempo
tempo perdido do início de 2022. Mas se deixar passar, vai ficar muito complicado. E além do mais, né, o que acabou acarretando uma maior consequência, um alastro maior, né, se é assim que eu posso falar, o aumento de todo esse problema dentro do Vasco da Gama foi a confusão com o Nenê. A gente já trouxe pelo vídeo da parte da manhã e a grande maioria da torcida vascaína já ficou sabendo disso, que aos 24 minutos do segundo tempo, o Zé Ricardo quis substituir o meio-campo Cruz Maltino e durante a substituição o Nenê pegou a sua braçadeira de capitão e tacou no gramado de São Januário. Esse gesto acabou fazendo com que no final da partida o Nenê fosse xingado pelos torcedores vascaínos, mas fez com que também houvesse um clima interno grande aí de conflito. O Zé Ricardo falou em entrevista coletiva, se você ainda não deu uma olhada, corre no nosso vídeo pela parte da manhã que a gente falou sobre isso, aliás, mas o Zé Ricardo em entrevista coletiva deixou bem claro que não iria comentar nada sobre o assunto no meio dos jornalistas, mas que ia resolver essa situação internamente. Deixou bem claro que se fosse necessário, uma decisão iria ser tomada devido a essa atitude do 10 do Vasco da Gama. O certo é, a gente teve informações que após a partida, o Zé Ricardo e o Nenê nem sequer se olharam. Foram 10 minutos de coletiva do Zé Ricardo, onde ele mesmo falou sobre essa situação do Nenê, falou sobre a partida contra o Vila Nova, e após essa entrevista coletiva ele saiu, andou nos corredores de São Januário e se deparou com o Nenê enquanto ele atendia uma criança na porta do vestiário. Porém, nesse momento, o Zé Ricardo se abaixou para cumprimentar a criança, mas nem sequer falou com o Nenê, ou seja, deixa claro que realmente há um clima tenso entre os dois, o principal líder do elenco vascaíno e o atual comandante desse elenco. O técnico e o jogador nem sequer cruzaram olhares, e após esse momento aí, como está aparecendo na imagem, o Nenê foi ouvir os seus assessores. Ou seja, torcedor, o certo é um clima tenso em São Januário, um clima tenso no CT Moacir Barbosa, a situação é muito delicada, o Vasco não vive um bom momento, a desconfiança do lado de fora por parte do seu torcedor que não aguenta mais permanecer um ano na Série B, resultados ruins, derrotas, empate frustrante, realmente a torcida vascaína não aguenta mais isso e acredito que ontem, se não foi o ponto final, se não foi o limite, está chegando muito perto disso acontecer para a torcida vascaína e os bastidores de São Januário, o ambiente interno realmente está numa situação muito complicada. Principalmente a esse conflito entre o líder do elenco, que é o Nenê, e o seu treinador, e também a desconfiança por parte do departamento de futebol. Como a gente já informou para vocês, há duas vertentes. Uma vertente comandada pelo presidente Jorge Salgado, que não é a favor da demissão do Zé Ricardo, acompanhado inclusive pelo próprio Carlos Brasil, que é amigo pessoal do Zé Ricardo, lembrando que foi o próprio Zé que montou a comissão técnica e o departamento de futebol do Vasco, então, e há uma outra corrente também que é a favor de sua saída. Clima quente entre treinador e elenco e clima quente também no próprio departamento de futebol do Vasco da Gama. Uns é a favor da saída e outros a favor da permanência. Então, a situação é complicada, a situação é tensa dentro do Vasco e nos próximos dias muitas coisas irão acontecer, nomes serão especulados com toda certeza e o Vasco, muito provavelmente, caso não consiga uma vitória ou um resultado positivo contra o CRB fora de casa em Alagoas, o técnico Zé Ricardo pode sim vir a ser demitido do comando técnico do Gigante da Colina. Lembrando ainda, teremos a SAF aí nos próximos dias. Dia 30 de abril foi confirmada aí a votação em Assembleia Geral. Foi convocada uma Assembleia Geral extraordinária, uma AGE, para votar na alteração do Estatuto, aprovar ou reprovar essa mudança que já passou pelo Conselho Deliberativo. Caso venha a aprovar, teremos uma nova reunião no Conselho Deliberativo, dessa vez para analisar o contrato da 777 Partners com o Vasco da Gama. E falando na empresa norte-americana, ontem, nessa vergonha em São Januário, esteve presente o Sebastian Arens, alemão aí que é o chefe de scout da Genoa. Ele esteve presente em São Januário, acompanhou a partida, viu, né, realmente a grande festa feita pelo torcedor, mas viu a derrota que foi o elenco nesse jogo de ontem contra o Vila Nova. Antes de entrar em outros assuntos, só gostaria de falar também para vocês uma nova vertente que é falada dentro do Vasco, né? Que muitas pessoas aí dizem que o Jorge Salgado hoje está entregando aí o poder do Vasco, está lavando as mãos sobre o que acontece, confiando que a SAF entrará em agosto. Então, uma situação muito complicada, um clima tenso em São Januário.
Antes de terminar o vídeo, eu gostaria de falar alguns assuntos com vocês. Primeiro sobre a próxima partida, é claro, contra o CRB, mas o Vasco não terá um calendário fácil. O Vasco ainda enfrenta após o CRB, na sexta-feira, dia 22 de abril, Chapecoense na Arena Condá. Após a Chape, a Ponte Preta em São Januário, dia 27 de abril. E para fechar o mês de abril, dia 30, num sábado às 7 horas da noite, fora de casa, o Vasco enfrenta a Tombense em Muriaé, Minas Gerais. Ou seja, não serão partidas fáceis. Então, de fato, o Vasco precisa se preparar, o Vasco precisa achar um treinador à altura, caso o Zé Ricardo não consiga ajeitar a equipe nas próximas partidas para fazer com que o Vasco volte a andar na Série B do Campeonato Brasileiro, porque já começou muito mal na competição. Hoje, inclusive, foi dia também de base para trazer essa informação para vocês. Sub-20 goleou o Nova Iguaçu por 4-1 no estádio de Nivaldo Pereira pela segunda rodada da Taça Guanabara. Gols marcados aí por Egnaldo, Marlon Gomes, Barros e Caio Dantas. Próxima partida será no sábado, dia 16 de abril, às 10 horas, nas Laranjeiras. E o Sub-17 também venceu a sua partida. O Sub-17 venceu o Botafogo por 3-0. Gols marcados 2 pelo Ryan e 1 pelo GB. Lembrando que o Ryan, na última partida, pela primeira rodada da Copa Rio, marcou 3 gols, então ele vem sendo aí um dos artilheiros do Sub-17 do Vasco da Gama, que vem de fato muito bem nas competições. Tanto Sub-17 quanto Sub-20, a base do Vasco segue muito forte. E para finalizar, só trazer um assunto interessante para vocês, o Vasco que procura um zagueiro no mercado, né? E um grande conhecido fechou ontem, nessa sexta-feira, com o CSA. O Anderson Martins foi oficializado como novo reforço do clube alagoano para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. Ele que chegou no CSA em fevereiro, porém devido a algumas lesões que sofreu em 2020, inclusive ano que ele nem sequer ano de sua última atuação, está desde 2020 sem entrar oficialmente no gramado, então ele passou esses 2 anos se recuperando e voltou ali a treinar com o CSA em fevereiro. Precisou recuperar sua forma física e após recuperar as suas condições, ontem ele foi apresentado pelo CSA, inclusive ao lado do Sassá, torcedor conhecido aí do Botafogo, do Cruzeiro, né? O torcedor conhece bastante esse atacante. O Anderson Martins, em sua apresentação, disse o seguinte, abre aspas, eu quero externar minha gratidão ao clube, agradecer todo o suporte que foi me dado. A gente sabe que nessa parte de recomeço, você precisa ter pessoas que te abracem e te deem essa condição para que você possa estar desempenhando aquilo que gosta de fazer. Minha grande pergunta é, Vasco procurando um zagueiro no mercado, será que não caberia o Anderson Conceição, zagueiro que marcou história no Vasco, apenas 34 anos, tem muita coisa para dar, eu tenho certeza, porque qualidade ele tem. Fechou com o CSA ontem, será mais um ex-jogador adversário do Vasco na Série B do Campeonato Brasileiro. Tranquilo, rapaziada? Esse foi o vídeo, 12 minutinhos, né, para o vídeo não ficar tão longo assim, a gente está tentando resumir as informações, mas o certo é de todo o conteúdo, clima tenso no Vasco da Gama, e o Zé Ricardo na corda bamba. Deixa aí a sua opinião se você é a favor ou não, ou contra, né, uma saída do técnico do Vasco da Gama. Esse foi o vídeo. Se curtiu, se inscrevam, deixe seu like, compartilhem. Como eu sempre falo aqui no canal, um grande abraço a todos e saudações vascaínas.